agora com o título Perícias de Incêndio, Perspectivas. Temos como convidada a palestrante, a perito criminal estadual, Mônica Batista Trindade. Mônica é engenheira química por formação, apresenta licenciatura em Química, bacharel em Direito, especialista em Química Ambiental e Química Analítica, atualmente como docente no Instituto Federal do Rio de Janeiro, porém, enquanto perito, atuou na perícia em locais de crime, em perícia junto ao Serviço de Engenharia e em perícia junto ao Laboratório Gerais de Perícias de Química. Atuou também como docente na Academia de Polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mônica, é com você nosso agradecimento pelo aceite do convite e por estar aqui conosco. Bom dia. Mônica, tudo bem com o som? Agora foi? Sim, agora foi, te escutamos bem. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado por eu poder trazer aqui alguns assuntos que eu gostaria muito de tratar com os colegas e verificar, né, se a gente consegue trabalhar juntos, se a gente consegue ter soluções juntas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Foi. Bom, essa é a minha apresentação. A Claudiane já fez o favor de me apresentar. Eu sou professora do IFRJ, trabalho no grupo de Química Analítica e também, né, sou perito criminal. Já trabalhei aí em algumas áreas da perícia depois de mais de 20 anos. A primeira coisa que eu me preocupei foi em fazer uma abordagem na literatura. Então, nós, peritos brasileiros, principais, né, literatura que temos aqui, perito Ranvier, lá do Ceará, né, que trata aí de incêndios, o perito Negrini, meu grande amigo, de São Paulo, os peritos Toqueto e Alberi, né, são aí quem iniciaram, tanto nos estimulam, né, aqui no Brasil, Albania, Regina Blanco, de São Paulo, os livros ainda da coleção da Milênio, o Jesus Velho, e, né, os mais clássicos aí, e tem algumas coisas que eu senti que faltavam, então fui em busca disso. Então, quando a gente fala em termos de estudo criminalística, a gente pensa especificamente em duas coisas, né, quando a gente começa a pensar essa estrutura. A melhoria da estrutura existente e implementação de novas técnicas forenses. Eu venho aqui fazer uma proposta de uma implantação de uma coisa que eu saiba, ainda não existe no Brasil. Bom, a dificuldade dos exames periciais, Samara já me fez um link aí, né? Obrigada, doutora Samara, de como coletar, como armazenar. Então, nós temos bons peritos e temos bons peritos técnicos lá no laboratório. Fazer esse link nem sempre é fácil. Então, a gente precisa identificar o vestígio para fazer a coleta das amostras e sempre é um desafio
que é a manutenção da cadeia de custódia. Então, algumas dificuldades, né? Principalmente a identificação da coleta do local e da coleta de amostras, especialmente quando eu estou falando de incêndio, eu estou falando de a possibilidade de incendiarismo, de uso de substância química acelerante, para favorecer a propagação das chamas. Então, venho aí com a proposta de a gente usar odorologia forense, que aí é uma técnica para você identificar o local, para fazer as coletas, e então encaminhar para os laboratórios químicos. Então, o que é isso, né? Os problemas que a gente tem é a indicação do local para coleta de acelerantes. Para quem trabalha em local, sabe o quanto isso é difícil, né? Para então, né, a amostra ser analisada nos laboratórios. Então, a ideia é usar cães para que eles consigam orientar locais de coleta. Óbvio que isso não é tão simples e a gente sempre tem que atentar para a cadeia de custódia, que também não é das tarefas mais fáceis. Aqui eu tenho uma imagem do meu primeiro local de perícia de incêndio. Era uma casa de madeira. Quando você chega lá, a primeira vez, a vontade que você tem, que eu tive, era de sentar no meio-fio e chorar, porque você, no local, é tanta informação que é muito difícil de você conseguir selecionar qual aquela que vai te prestar para fazer o laudo. E também, quando você começa, quando eu entrei na perícia, fiquei 9 meses no laboratório, depois que eu fui para a seção de locais de crimes, aí como era um posto no interior, né, no município de Niterói, a gente fazia tudo, que a gente chama de clínica geral, né, em locais de crime, e aí você começa a tentar a lembrar das aulas, né, das apostilas lá, dos livros da época da Cadepol. Não sei se foi sorte de principiante, consegui eu aí umas pérolas, né? Fusão de vidro retorcido, então você já começa ali a se acalmar e a focar naquilo que você tem que buscar, tem que verificar. Qual é o problema? O problema é que a gente está usando como detetor as minhas limitações físicas, meus sentimentos, a minha capacidade de observação, a minha capacidade de olfato, né? A minha capacidade de orquestrar, concatenar todas aquelas informações para chegar a uma conclusão sobre aquele local de crime. O problema é que a gente está aqui vendo os microvestígios, aqueles que já foram falados, que podem ser microscópios, pode ser aqueles que a gente não está percebendo. Então, e está lento para passar, gente? Foi. Ih, passou demais. Então, por que essa proposta de uso dos cães? Porque eles têm uma capacidade olfativa muito maior do que a nossa,
Algumas espécies chegam a milhões de vezes maior que a nossa. Aí eu dei aí um exemplo, né? A gente consegue detectar o cheiro de uma gota de sangue em 5 litros de água, é bastante diluído. Os cães conseguem detectar até 10 odores, alvos simultâneos, sem diminuir a precisão e a exatidão. E temos taxas de detecção de cadáver, de acelerantes, odores explosivos, está em torno aí de acerto de 80% a 90%. Por que isso? Porque o cérebro, a parte cerebral em relação ao olfato nos cães é muito maior, muito mais desenvolvida do que a nossa. Além disso, todo esse canal, né, que leva desde a recepção do odor até o cérebro, também é muito mais desenvolvido. Então, tá lá, ó. Essa é uma comparação entre testes rápidos, aqueles que a gente pode fazer em local, os ensaios de laboratório com equipamentos mais sofisticados. Normalmente a gente usa para isso, o mais comum é usar a cromatografia, e quando a gente verifica a sensibilidade do olfato dos cães, ela é muito maior. Então, às vezes, isso até se torna um dos limitantes que se tem, que é o cão identificou alguma coisa que os equipamentos não conseguiram detectar. Então, será que o cão errou? Será que a amostragem e a conservação não foram ideais? Ou será que o equipamento não tem sensibilidade suficiente para identificar aquilo que o cão detectou? Então, são questões bem interessantes. Eles conseguem, né, identificar compostos orgânicos voláteis, tanto os oriundos de material biológico, como oriundos de material não biológico, do local ou de algum suporte que essas moléculas possam estar depositadas. No mundo se usa, já é uma técnica relativamente normal, já se usa bastante, principalmente na França, na Finlândia, Alemanha, México, Portugal. Aqui na América Latina, um que está introduzindo, né, já está bem adiantado nessas práticas, é a Argentina. Alguns são tomados como referência, como Bélgica, Holanda, França, e a gente tem muitos artigos e normas dos Estados Unidos. No Brasil, se usa muito cães. Então, detecção de cadáveres, como a gente viu aí nos acidentes lá em Minas, localização de vítimas soterradas, busca de pessoas para entorpecentes, explosivos, armas, detecção de túnel, né? Fuga de presídios. Também tem todo um estudo, e aqui no Brasil existem grupos que usam cães para detectar possibilidade de doenças em pessoas, entre outros. Só que eu saiba, no Brasil, a gente não tem ainda um cão treinado para farejar acelerante de local de incêndio.
Então, essa é a proposta. As vantagens do uso do cão, que ele é muito simples, o custo é muito baixo. Você põe aí por ano, né, ração e vacina, e os cuidados de higiene, esse custo é muito baixo. A grande vantagem que eu acho do cão é que ele é absolutamente imparcial na análise dele do local, né? A gente pode ser que a gente coloque alguma emoção ou tem a tendência de achar que aquele local possa ser idêntico a outros, achar que a solução, aquilo que a gente viu tem que ser reproduzido nesse local, que nem sempre é verdade. E aí, óbvio que o cão detecta o que os nossos olhos não são capazes de verificar, nem o nosso olfato. Em local após rescaldo, existem estudos que se consegue ainda ele detectar acelerantes em torno de 15, 18, alguns dizem 20 dias após o evento. Então, é uma janela com uma certa segurança, com um certo conforto. Lógico que tudo que tem vantagens tem desvantagens. A possibilidade de fazer coletas que não vão ser detectadas pelos equipamentos laboratórios, a possibilidade, pela própria queima, gerar subprodutos que possam ser confundidos com aqueles que a gente está na busca, entre outros. Então, aqui, ó, só um exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, de todo um passo a passo, de como fazer, como identificar, como fazer o exame, desde a apresentação do local ao cão até chegar lá no laboratório. No Brasil, se conhece o perito Luiz Gavão Lula, que é um perito criminal de São Paulo. Ele trabalha com Dexter, que a gente teve a oportunidade de conhecer esse cão tão simpático lá no Congresso de Campinas. E o Dexter é um beagle que fareja restos mortais, né, corpos humanos. No mês passado, eu fui no local onde o Dexter é treinado, lá em São Paulo, lá no K9. Aí eles têm lá um número grande de cães que trabalham com os mais variados tipos de substâncias, né, para farejar. É muito interessante e que, a princípio, se disponibilizaram a gente treinar um cachorro para fazer esses testes, né, com incêndio. Em termos de amostragem, a gente faz aí o Headspace, é uma das técnicas para posterior a análise em laboratório, geralmente em cromatógrafo. Esse material você encontra com facilidade no mercado, né, para dispersão, por aquecimento. Às vezes você consegue, né, fazer a coleta direta para injeção no equipamento. Esse material, essas latinhas metálicas,
Também você consegue com facilidade, existe representante no Brasil que trabalha com esse material, é bem simples e relativamente barato. Aqui no Rio, eu, por exemplo, já estou acostumada a trabalhar com cães. Esse é um cão que é treinado aqui na Polícia Civil. A perícia do Rio de Janeiro ainda é subordinada, né? ainda tá na Polícia Civil. Então, esse é um cão que é treinado para explosivos. O treinador dele é o inspetor Jacques, e que também se disponibilizou a treinar um cão especificamente para tratar com incêndio. Aqui, então, na verdade, aqui a gente tem um canil, a gente tem um número de baias para os cães, tem um número de pessoas responsáveis pelos cães, né, os tratadores, os veterinários. Então, já existe toda uma estrutura para trabalhar com o cão. Então, aí ele se dispõe a treinar um cão especificamente para isso. Não seria tirar, né, nada fora da rotina que já se tem aqui. Então, óbvio que a gente sempre tem que ir melhorando e estudando e treinando, né, internamente nos laboratórios, mas como conseguir fazer a coleta e que o que se coletou, essa amostra que você coletou, chegue íntegra ao laboratório para que possa ser coletada, ainda acho que sempre será um grande desafio para a gente. Então, basicamente, eu tenho que me preocupar com 3 coisas, né? Com os cães, as raças e a manutenção dos cães, com o condutor, com o treinador, que pode ser um perito ou não, e com o local de treinamento e o local que você leva o cão para ele identificar. Algumas coisas são importantes, que é verificar o método, a eficácia, a eficiência, a porcentagem de erro. O POP, como bem falou aqui, se não me engano, foi o doutor Alexandre. Precisa de uma sala de identificação, que não é nada muito sofisticado, para os cães poderem fazer os testes. Uma coisa que é importante, a criação de um banco de odores. Quais são as perspectivas, né, que se tem além do incêndio? O incêndio florestal é um caso bem interessante, né, porque tem uma área muito grande. Então, para buscar, né, a possibilidade de uso de acelerante é desafio. Uma coisa também que em alguns países é bem usada para verificar contrabando de animais silvestres. E, para isso, você, por exemplo, para incêndio florestal, você pode fazer instalação de GPS no uniforme dos cães, né? E aí você consegue acompanhar o deslocamento deles, botar isso em área, inclusive acompanhar com o uso de drone, que também dá para você acompanhar anexando câmeras e microfones no uniforme dos cães. Um outro desafio que você tem para isso é a certificação. No Brasil, que eu saiba, não existe nenhum órgão
oficial para certificação, como existe em outros países. E isso é super importante para que, uma vez isso sendo apresentado no tribunal, que isso possa ser aceito, ser validado. É a forma como você vai convencer a um juiz que isso é uma forma válida, né? Isso ainda não é muito comum, tanto usado no Brasil para esse tipo de uso. Então, vou dar aqui um exemplo. 2019, 31ª Vara da Capital do Rio de Janeiro, onde esse é o despacho do juiz. Então, ele fala, difícil eu crer que num ambiente como a Rocinha, para quem não sabe, para quem não é aqui do Rio, é a maior favela do Brasil. Comunidade dominada por facções que exploram o tráfico ilícito de entorpecentes em alta escala, onde são vários os pontos de venda de drogas, consumidas regular e diariamente por elevada gama de pessoas. Em esta notória realidade, um cão farejador, por melhor que seja seu olfato, seja capaz de indicar uma residência isolada, na qual está sendo armazenada um único cigarro artesanal de maconha, conforme diz o laudo. Mais difícil ainda acreditar que, por prova do mero acaso, este cão tenha levado a guarnição policial justamente para a residência do filho do desaparecido Amarildo. Então, o juiz tem um livre de convencimento e trata a nós, né, a afirmar que essa técnica, aquilo que a gente está usando, está correto, é reprodutível, é confiável. Então, esses são alguns desafios, né? Não é somente fazer a técnica, é dizer que isso é confiável, é reprodutível. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigada pela oportunidade, pela atenção. Estou à disposição se tiver perguntas. Obrigada, Mônica, obrigada pela sua apresentação. Muito interessante esse levantamento dos cães e muito interessante trazer também ao público nacional a estrutura que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem para com esse trabalho dos cães, né, junto à Força de Operações Especiais, né. Temos uma pergunta aqui que gostaria de trazer. Deixa eu localizá-la, porque o chat já tem muita gente parabenizando, dando votos de excelência e apresentação, e às vezes ela foge um pouco. Mas deixa eu pegá-la aqui, só um minutinho. Bom, está aqui. Considerando as possíveis causas de um incêndio, intencional, acidental, natural ou indeterminado, qual destas envolve a maior dificuldade para a perícia? O incêndio, todas, porque dependendo do grau, né, que ele afeta a estrutura e o local, você chegar lá, como exemplo que eu dei, né, a casa não existia mais, praticamente não tinha mais nada. Então, sempre é muito difícil. Lembre que você vai trabalhar num lugar que está sem luz, muitas vezes está cheio de água, inundado de água, então é difícil de visualizar, levar lanterna no seu, né, todo aquele equipamento, bota, é muito difícil. E, muitas vezes, você tem a estrutura colapsada, algumas coisas caíram, se quebraram, e aí você fazer essa separação de todo esse material, um material que possa ser de interesse criminalístico,
e o material simplesmente está queimado, fazia parte daquele cenário, não é uma coisa simples nem fácil. Acho que com o tempo a gente vai se ambientando, se acostumando, a gente vai conseguindo separar com mais facilidade o joio do trigo. Ok, ok. Mais outras aqui, né? Leonardo Guedes pergunta se você tem a informação de algum instituto de criminalística que possua essa estrutura com trabalho de cães de forma específica. Se você tem conhecimento disso. No Brasil, não. Fora do Brasil, já dei lá alguns exemplos. Na França, o México, Portugal estão implementando, já estão trabalhando com isso, a Argentina. Em alguns lugares já é mais tradicional. Finlândia, Bélgica, França, Alemanha, o próprio Estados Unidos. Uhum. Ok. Tem mais uma. Mauro Renault diz com relação aos cães, é inegável sua sensibilidade. E se você tem conhecimento a respeito do índice de falsos positivos e falsos negativos na detecção de acelerantes. Quando você fala em cão, você fala em um conjunto. É o conjunto cão e o condutor. Normalmente é o seu adestrador. Então, quando você certifica, se certifica o conjunto. Então, muitas vezes, o que pode acontecer é o cão indicar e o adestrador não entender ou não aceitar aquela indicação. O erro pode ser humano, ou vice-versa, né? Ele ser tendencioso, indicar o cão um determinado local que, a princípio, ele não tinha identificado. Agora, quando você... Então, em termos... quem está aí certificando, os cães certificados, você chega aí a 97%, 98% de acerto. Porque lembre-se que o cão ele vai trabalhar com um reduzido número de substâncias que ele vai procurar, que ele vai identificar. Okay. Tem mais algumas aqui. A gente vou fechar em mais 3, né? Senão a gente foge um pouquinho do horário. O tempo. Temos aqui o colega também do Rio de Janeiro, Victor Consentino, diz que na proposta apresentada, os cães seriam utilizados para identificação de substâncias ignicentes utilizadas anterior ao incêndio ou após o incêndio. Se você tem conhecimento sobre isso, e depois ainda traz mais uma pergunta, diz que se as substâncias ali presentes após a queima não poderiam mascarar o olfato do animal a ponto de inutilizá-lo no local de crime. Então, vamos à primeira parte. Qual era? Ele fala que os cães seriam utilizados para identificação de substâncias ignicentes. Antes ou depois? Antes ou após o incêndio. Na verdade, a minha grande dificuldade é depois que tudo está queimado. Então, após. Mas eu posso, por exemplo, usar esse cão para ele identificar, por exemplo, antes. Né? Se eu estou desconfiada, se existe uma denúncia, que existe um grupo que está preparando um ataque, parará. Então, passando na rua, passando naquele local, naquela casa, o cão consegue identificar se existe aquela substância naquele local, né? Então, você pode prevenir, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é você identificar uma substância em determinado local, identificar essa mesma substância em outro, tentar fazer o link, né, de locais. Então, você consegue fazer um link com uma pessoa. Ok.
Bom, mais uma. Leonardo Guedes, se você consegue ou possui alguma referência de canis específicos que atuam junto à perícia? Sim, existe esse lá de São Paulo, que a gente teve lá. Estive lá no mês passado, e, de repente, a gente vê se a gente consegue trabalhar lá com eles. Eles têm toda uma estrutura, uma superestrutura lá. Eles trabalham com cães para diversos objetivos. Lá, embora não seja um canil da Polícia Civil, é um canil que atende também, que serve também, e existem policiais civis, inclusive o perito, que transita por lá. Agora, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem toda a estrutura da CORE, que seria facilmente atender a nossa demanda. Ok. Bom, vamos à última, senão o nosso horário fica super estourado. O Mauro Renault trouxe mais uma pergunta, mas eu peço desculpas. A gente responde de forma no chat mesmo, né? Senão a gente estoura muito. É da Gisele Barreto, que fala assim: por se tratar de odores tão específicos, o treinamento desses animais feitos por não peritos, você consideraria válida? Como eu já falei, um animal ele pode identificar mais de um odor simultaneamente. E aí, sempre o uso do cão, você fica sujeito ao uso ele sempre é usado com o treinador, porque a certificação é a certificação do cão com o seu treinador, é o par, que são certificados. Normalmente o cão só obedece, né, a uma pessoa. Então, eu não vejo grande dificuldade de essa pessoa não necessariamente ser um perito, mas o perito tem que acompanhar, porque ele que vai verificar o local, ele que vai fazer a coleta, ele que vai ter que garantir a cadeia de custódia, e ele que tem a técnica para fazer a coleta e a preservação dessa amostra. De novo, no nosso caso no Rio de Janeiro, a gente existe uma particularidade que talvez a gente possa usar, que nós temos um perito lotado na CORE. Então, se essa pessoa se interessar por esse projeto e quiser, né, ser um adestrador, ser um condutor do cão, isso seria o melhor dos mundos para a gente. Ah, que bacana. Mais uma vez, Mônica, nossa, muito obrigada. Obrigada por sua contribuição. Pessoal, 5 minutinhos, voltamos para a próxima apresentação. Obrigada mais uma vez, Mônica. Até já. Obrigada. Eu fico até o final. Por favor.